da energia da Coeba e a oportunidade está aí garantida. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 9, a partir do versículo 59. Lucas capítulo de número 9, a partir do versículo de número 59. Enquanto vocês estão procurando, apenas avisando que na noite de ceia, dia 8, nós também teremos a abertura do jejum, amém? Eu sei que vocês ficaram tão felizes, percebi. Então dia 8 de março vai ter o nosso jejum. De 8 de março a 15 de março, nós teremos 7 dias de jejum. Como eu disse, todos os meses teremos 12 horas de oração e teremos 7 dias de jejum. Caso você queira participar do grupo, me procure. Quem está lá no grupo sabe que o grupo é fechado. Então mesmo que você fale, dessa vez eu não vou participar, problema de saúde, alguma coisa, não precisa sair do grupo, porque o grupo a gente só coloca orações e os devocionais, e somente naquela semana, inclusive. As semanas posteriores o grupo fica fechado, então você pode participar tranquilamente. A gente já deixa uma cartilha com 7 dias das 7 orações do jejum. E eu tenho ensinado à igreja de que se tem uma arma poderosa que nós podemos usar para crescimento espiritual, mas também para abertura de portas grandiosas, é o jejum. Caso você não tenha isso como uma prática e como uma cultura, é preciso levar isso a sério. Quando você decide diante do céu se abster de um alimento físico, você está dizendo para Deus que o seu coração está pronto a se desprender de qualquer coisa por Ele. E quando nós não temos apego àquilo que talvez seja a coisa mais persuasiva, que a fome, então certamente o Senhor já tem o seu coração e Ele fará muito mais por ti. Jejum é fome por Deus, jejum é fome pela presença de Deus. Então se você nunca jejuou nesse sentido, por favor, eu te desafio a viver um tempo poderoso em Deus através do jejum. Lembrar os irmãos que jejum não é dieta, tá bom, irmãos? E outra coisa também que muita gente pensa errado é que a gente jejua Instagram. Não, a gente jejua aquela série que eu gosto. Não, isso é sacrifício e renúncia. Todo jejum bíblico é de alimento, tá bom? E tem outras coisas também que só você assistindo lá, que tem um só seu pastor, mas eu posso namorar com o esposo jejuando? Deve, amém, irmão? Tá bom? Então isso aí não atrapalha a sua vida marital de forma nenhuma. Aos casados, amém, gente? Aos casados. Aos que não são casados já está bem pecando já, inclusive, né? Mas muita gente tem dúvida sobre jejum, mas faça esse desafio. Dia 8 de março, você tem um grande desafio, algo que você nunca conseguiu vencer. Entre no jejum. Pastor, e se Deus não me responder nesse jejum? Vá fazendo até que Ele responda, mas mostre para Deus que você está interessado em buscar a sua presença, tá bom? Lucas capítulo 9, a partir do versículo 59. A outro disse Jesus: segue-me. Ele porém respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa aos mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu porém vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que tendo posto a mão no arado olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu quero até explicar para vocês que quem estaria pregando hoje era o pastor Vinícius. Lembra que eu falei? Mas o pastor Vinícius teve uma intercorrência de questões pessoais, está em uma viagem que não deu certo, é o retorno dele. E aí vocês têm que se contentar comigo mesmo, tá bom, gente? E eu fiquei ontem, que ele, há uns 2 dias atrás, na verdade, ele falou comigo, e a gente sempre fica na preocupação. Hoje à tarde eu falei: Eliana, eu vou orar agora para pedir a Deus uma direção do que ministrar sobre a igreja. A gente não pode pregar aqui por questões, por ser acostumado a pregar, por técnica, por costume, ou até por uma questão profissional. Devemos pregar como sendo uma resposta de Deus para a igreja. E o que Deus falou muito ao meu coração com o tema é: não olhe para trás. Amém? Se você puder dizer para as 3 pessoas: não olhe para trás. Diga para essa pessoa: continue olhando para Jesus. Tá bom? Pastor Fabrício, eu quero aqui honrar a sua vida. Os irmãos do Capinal, levante a mão os irmãos do Capinal que estão aqui hoje. Olha lá, gente, a nossa igreja lá no Capinal, olha aí, tá vendo?
O pastor Fabrício, a irmã Jaqueline tem feito um trabalho excelente. Parabéns para vocês, viu? E eu estou orando aí, pastor, para o povo abrir a mão para a gente comprar o terreno do Capinal, em nome de Jesus também. Para chegar aqui falando, compramos 2 terrenos, o da sede e o da Capinal também. E se você quer crescer, a oportunidade é na congregação, tá? Lá você prega, canta, evangeliza, expulsa demônio. É tudo lá, congregação, lugar que cresce. Então, pastor, eu quero fazer uma obra missionária. Não precisa ir para a África, não. Tem um Capinal lá que você pode fazer. Nós estamos diante de um texto muito interessante. O Senhor Jesus Cristo está trazendo um ensino sobre renunciar uma vida para entrar em uma nova vida com Ele. E nós temos aqui 2 pessoas em que ambas foram convidadas por Jesus para segui-lo e para servi-lo no reino de Deus. Essas 2 pessoas, contudo, diante do chamado de Jesus, elas deram desculpas. Ainda que cada uma dessas desculpas eram diferentes, contudo, elas tinham a mesma essência e comunicavam o mesmo interior de cada um deles, que era: eu não posso ir porque eu tenho alguma coisa para fazer. O primeiro disse que ele não poderia seguir Jesus porque ele precisava sepultar os seus mortos. E quando a gente olha para um texto como esse, porque ele diz: eu vou sepultar o meu pai, e Jesus deixa os mortos sepultar os mortos, nos parece que em algum dado momento, esse homem que foi convidado, ele estava participando de um velório, a tal ponto que ele precisava urgentemente sair do velório para seguir Jesus. Mas segundo alguns estudiosos e alguns comentaristas bíblicos, isso era apenas uma cultura. O primogênito só poderia, de certa forma, sair de sua casa para um convite, uma vez que o seu pai então já tivesse falecido. Não é o caso do que estava acontecendo aqui. Não era o pai que estava falecido, não é porque alguém tinha morrido, mas ele estava dizendo: eu tenho que esperar o meu pai morrer para eu então atender o seu chamado. Perceba que essa pessoa, ela se esquiva do chamado de Jesus, porque ela está dizendo que tinha uma coisa muito mais importante do que seguir a Cristo. O outro também recebe o mesmo convite, mas o outro diz: eu primeiro preciso me despedir daqueles que estão em minha casa. Ainda que esse tinha uma ideia emergencial e talvez pudesse atender ao convite de Jesus de forma muito mais rápida, por trás também desse argumento e dessa resposta havia uma desculpa. Daí Jesus dizer: ninguém que tendo posto a mão no arado e este que olha para trás é apto para o reino de Deus. Eu não sei se alguém já viu um arado. Nós estamos falando de uma civilização de milenar, há 2000 anos atrás. Era uma peça de ferro que era puxada por alguns bois, mas lembra que boi naquele dia é igual trator hoje. Não era todo mundo que tinha direito a um boi ou condições de comprar um boi. Então muitas vezes esse arado, ele era manuseado de forma, desculpa o texto, manual e muito arcaica. Então ele que tinha que usar de fato as suas mãos para arar. Imagine cortar uma terra dura. Então uma vez que você está com o arado cortando a terra e fazendo sulcos para receber a semente, se você olha para trás, desviaria o arado. O problema de desviar o arado é que você cortaria o outro sulco que estava do lado e, pior, poderia comprometer toda a organização e a simetria daquele terreno. Então Jesus está dizendo que quem põe a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Significa que você que recebeu o convite e que eu recebi um convite para servir a Jesus, nós não temos mais opção de desistir. Nós não temos mais a opção de falar: não dá mais. Uma vez que você colocou a mão no arado, o Senhor está dizendo: daqui é só para frente e não mais para trás. Daqui o alvo é a minha presença e não mais as coisas que ficaram para trás. Isso nos traz pelo menos algo muito interessante, porque a palavra grega usada para apto para o reino é a palavra grega eutetos, que significa apropriado ou útil. Quando ele está dizendo que alguém é apto para o reino do céu, ele não está dizendo que é alguém que é perfeito, mas ele está dizendo que é alguém que é útil. Você pode até dizer assim, como algumas pessoas dizem: mas eu não estou pronto para o chamado de Jesus. Na verdade, nós nunca estaremos prontos até que nós então demos um uníssono sim para a chamada do Senhor Jesus Cristo. É por esse motivo que eu disse esses dias que Deus não usa quem tem, Deus usa quem faz. Existe gente que é mais capacitada que você. Eu sei que tem gente que prega melhor do que eu sei que tem gente que canta melhor do que você,
talvez tenham uma vida de oração mais do que a sua, mas existem algumas pessoas que decidiram parar, paralisar e recuar e retroceder, enquanto uns que não têm tanta habilidade, esses então se disponibilizaram ao Senhor, e o Senhor então está usando a vida deles, porque Deus não usa quem tem, Deus usa quem faz. Em Mateus 11:28, Jesus disse: vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele não diz: vinde a mim os que são perfeitos, os catedráticos, os mais hábeis, os mais preparados. Não, ele não está chamando pessoas perfeitas. É muitas pessoas que olham para nós num altar, segurando o microfone, outros que estão cantando, tocando, outros que evangelizam, e tantas outras pessoas que aparentemente são mais crentes do que aqueles que estão sentados, ou que alguém rotula como super crente, mas o fato de estar segurando o microfone, estar no altar, ou estar com a farda trabalhando e servindo o ministério, ou fazendo algo que tem uma visibilidade muito grande na obra de Deus, não significa que alguém seja perfeito ou forte, porque na verdade significa que é alguém que só é dependente do Senhor Jesus Cristo. O fato não é, eu sou fraco ou sou forte, não é sobre ser fraco, é sobre ser dependente, porque a Bíblia diz, quando o apóstolo Paulo tem um espinho na carne, e o Senhor olha para ele e diz: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E a Bíblia diz ainda na carta de Paulo aos Coríntios, que ele usa as coisas fracas dessa vida para confundir as fortes. Se você se sente fraco, então seja bem-vindo ao time. São fracos dependentes de Deus, são fracos buscando ao Senhor, mas são fracos que decidiram nunca mais olhar para trás, mas colocar a mão no arado e seguir fazendo a obra de Deus. Diante disso, o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que nós não podemos hesitar em dar um sim para o seu chamado. Se o Senhor nos encontrou da forma que nos encontrou, Ele está procurando pelo menos ter a mínima ideia de que nós estamos dispostos a abandonar coisas, valores e cenários que porventura estão nos impedindo de obedecer ao seu chamado. Isso não significa que toda pessoa que tem um chamado, ela não vai ter que renunciar a alguma coisa. O que o filósofo Nietzsche falava era isso. Por que Nietzsche se tornou um filósofo que criou a célebre frase, Deus está morto? Porque Nietzsche criou a ideia, um filósofo moderno, de que o homem é um ser humano, e ele vinha de uma família cujos avós eram cristãos. Nietzsche tinha um berço cristão, valores cristãos, mas quando ele olhou para a passagem que Jesus disse que o homem deve renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir, ele disse: como é que eu posso renunciar a mim mesmo? Então a filosofia de Nietzsche era: eu não posso renunciar o meu eu, porque se eu renuncio o meu eu renuncio os meus valores, eu renuncio os meus desejos, eu renuncio as minhas vontades. Então ele não entendeu que o que o Senhor quer fazer em nós é matar a nossa vontade, para que a vontade do Senhor prevaleça em nós. Então, uma vez que Deus criou o homem com vontade, como é que esse homem que é criado com vontade, o mesmo Deus pede para ele abrir mão desta vontade? O nome disso é chamado renúncia. O que nós estamos vendo no Brasil hoje é um grupo de pessoas que se dizem evangélicas, mas elas querem viver uma vida na pornografia e no mesmo dia estar com as mãos levantadas servindo a Jesus. Você tem igrejas inclusivas que homem beija na boca de homem, mulher beija na boca da mulher, e eles estão no púlpito cantando a Deus, dizendo assim: porque Deus me ama do jeito que eu sou, porque Deus é amor. O que nós estamos vendo é gente que quer ter uma vida com Deus, mas não quer renunciar um passado, ainda está olhando para trás. O que a Bíblia diz é: você precisa renunciar ao pecado. E sabe, irmãos, esse talvez, conversando com pastores mais experientes do que eu, talvez seja um dos tempos mais difíceis para ser pastor, porque pelo menos eu sou de uma época, e certamente também tinha os seus exageros naquela época, em que a gente respeitava pastor, em que a gente ouvia conselho de pastor, e eu não sei se você é da época, que se você pecasse na igreja, você tinha que vir no altar e pedir perdão a toda a igreja, no culto de ceia que acontecia no domingo pela manhã. Existem algumas igrejas até hoje, mas isso era muito mais comum, que quem não dizimava não podia cear. Ainda que muitos exageros existiam, havia um certo respeito. Mas hoje, quando você quer exortar uma pessoa e você confronta ela no pecado dela, ela prefere sair da igreja do que sair do pecado. O que Jesus está dizendo para nós é que uma vez que Ele nos chamou, nós precisamos a todo custo, e não é fácil, está disposto a renunciar àquilo que não agrada mais a sua presença.
Em Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do versículo 1, a Bíblia fala que há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do sol. Eu já falei isso para vocês, que nós temos ali 28 tempos em Eclesiastes capítulo 3. Mas não são 28 tempos aleatórios, são tempos contraditórios, mas são pares de tempos. Se você perceber, um tempo é contraditório ao outro, mas é um par de tempo. Ele diz, há um tempo de nascer e um tempo de morrer. Isso quer dizer que nascer e morrer são contraditórios, mas são as fases da vida. Ele fala um tempo de abraçar e deixar de se abraçar. Ele fala que há um tempo de plantar e um tempo de colher. E quando você encontra, você vê 14 pares de tempos, que são 28 tempos. Mas se você procurar, você não vai encontrar o tempo de desistir. Porque desistir para nós não é uma opção. O que significa olhar para trás? O que quer dizer a gente ter um olhar voltado para o passado? Antes de falar sobre olhar para trás, a gente primeiro precisa trabalhar duas coisas importantes nessa pregação. Essas duas coisas são doutrinas que fazem parte das 14 doutrinas bíblicas mais poderosas. Essas doutrinas, uma é chamada de conversão e a outra é chamada de santificação. A conversão é um ato único. Eu preguei aqui no governo do reino de Deus, quando o Senhor Jesus aparece a Nicodemos, ele diz, é necessário nascer de novo, João capítulo 3, e diz que a porta de entrada para o reino dos céus é o que? Nascer de novo. O que é nascer de novo? É um ato único. Conversão não é só levantar a mão, mas é reconhecer o pecado, confessar e procurar ver uma vida que agrade o Senhor. Esse é o ato de conversão. Santificação é diferente, crente do que os outros, é mais certinho que os outros, não é sobre isso, é procurar cada vez estar mais separado das coisas do mundo, para viver uma vida que agrade a Deus. Santidade não é uma opção, santidade é uma decisão. 1 Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. A palavra no grego é um imperativo, ele não está dizendo se for possível, ele não está dizendo se for possível, ele diz sede. A conjugação do verbo é o futuro do pretérito, sede, constantemente santos, porque eu sou santo. Deus leva tão sério a santidade, que o maior atributo da natureza de Deus é a sua santidade. Ele é tão santo, que os serafins precisam tapar os seus olhos, para não contemplarem o fulgor da sua santidade. Ele é tão santo, que o sacerdote tinha uma mitra de ouro na sua testa, que em hebraico era escrita, santidade ao Senhor. Isso não está na Bíblia, mas é um relato dos históricos judaicos, onde diz que quando o sacerdote entrava no santíssimo lugar, uma vez por ano, a glória de Deus descia sobre a tampa do propiciatório, onde tinham os 2 querubins, e se o sacerdote estivesse sem pecado, o fogo matava ele lá dentro. Como outra pessoa não poderia buscá-lo, porque o lugar era santo e quem entrasse morreria, uma corda era amarrada ao seu lombo, ao alto do seu peito, para que estivesse de fora puxasse o cadáver, porque ninguém poderia pisar em um lugar onde a glória de Deus era manifestada. Por isso que Hebreus 12:14 diz, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Você entende o peso dessa palavra? O que é convenção? A convenção é um rompimento que você tem com o mundo, é uma nova experiência em Deus. A palavra é metamorfoses, né? Ou metanoia, melhor dizendo. O que é a metanoia? Meta é uma mudança, noia é um caminho. Ele está dizendo, é uma mudança de caminho, uma mudança de rota. Eu estava cego e perdido, com passos largos para o inferno, mas quando eu recebi essa palavra, e o Espírito Santo me convenceu, eu fiz uma mudança de rota. Agora meu destino não é o inferno, meu destino agora é os céus em sua presença. Isso é conversão. O que é convergir? É você dar uma volta, um retorno, é você reparar o seu GPS espiritual, é você ir, deixar de ir a um lugar, para agora mudar o seu destino futuro, que no caso é a eternidade ao lado de Deus.
Mas o que é santificação, pastor Jorge? Santificação, contudo, é quando a gente rompe com pessoas ou com coisas que impedem o nosso crescimento e o progresso da fé. E como eu sei que fica um pouco difícil para poder fazer isso, eu vou fechar essa parte da diferença de conversão para santificação usando a frase de John Wesley. E John Wesley diz o seguinte: a conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Você pode dizer comigo? A conversão tira o cristão do mundo, a santificação tira o mundo do cristão. Enquanto a conversão é você sair do mundo para aprender de Deus, não necessariamente uma igreja, entende? Mas para aprender de Deus, a santificação é Deus tirando de você o mundo que você recebeu, valores, vontades, desejos, comportamentos, palavras, até que cheguemos à varonilidade perfeita do Senhor Jesus Cristo. Isso significa, irmãos, que conversão ou santificação não significa alguém que só está sentado numa cadeira de uma igreja, porque, como alguém já disse muitas vezes, difícil não é tirar o povo do Egito, difícil é tirar o Egito do povo. Tem gente que não quer mudar de vida, tem gente que vem até para a igreja, gosta das músicas, é amigo do evangelho, mas não quer mudança de vida, não está disposto a abrir mão do pecado, do namoro impuro, das relações erradas, das relações extraconjugais, do adultério, da mentira, da falsidade. E a pessoa acha que Deus vai coadunar, mas o mesmo John Wesley disse: uma vez que você está em salvação, você precisa divorciar-se do pecado. O casamento com o pecado vai ter que acabar, vai ter divórcio. Então, o que é olhar para trás? Olhar para trás é ter saudade do que ficou para trás. Aqui ninguém tem saudade do que ficou para trás. Amém? É sério que estou falando. Mas quando você tem saudades, pastor, e como é que alguém sabe que eu tenho saudade do que ficou para trás? Deus sabe. E quando a gente tem saudade do que ficou para trás, Deus não admite que tenhamos saudades do que ficou para trás. Ele não admite, não, pastor, não. Olha o que está em Lucas, no capítulo de número 17 e o versículo de número 32. Lucas 17, versículo 32. Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. Quando fala da mulher de Ló, o que você pensa? Ela fez o quê? Olhou. Eu pensei que ela tinha ido no shopping, estava orando. Não foi isso não, gente? Você está vendo o que Jesus está dizendo? Lembrai-vos, irmãos, existem duas formas da gente aprender as coisas na vida. A gente pode aprender as coisas usando aquilo que é o certo, mas também aprendendo com aquilo que é errado. E talvez a gente aprenda mais com os erros nossos e dos outros do que com os erros nossos e dos outros. O que Jesus está dizendo é: eu só estou pensando em falar para vocês e trazendo a memória de que vocês têm que se lembrar da mulher de Ló. Dentro dessa conjuntura, Jesus está dizendo: você lembra o que a mulher de Ló fez? Foi muito claro quando o Senhor Deus falou para Ló e sua família que não deveriam olhar para trás. Onde está isso? Irmãos, eu quero ser muito bíblico nessa palavra, amém? Gênesis capítulo 19 e versículo de número 17. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, e não pares em toda esta campina, escapa para o monte, para que não pereça. A ordem do anjo era o quê? Não olhe para trás. Meu Deus. O povo de Deus não olha para trás, o povo de Deus olha para frente. Amém? O que ele está dizendo é: existem memoriais na Bíblia que não podem ser esquecidos. A mulher de Ló virou um memorial, porque ela virou uma estátua de quê? Vocês são sabidos, gente, parabéns. Ela virou uma estátua de sal. Sodoma e Gomorra recebeu o juízo de Deus de qual forma? Lembra para mim? Fogo e enxofre. E se você ler a Bíblia toda, vai descobrir que não só foi Sodoma e Gomorra, não. O texto de Sodoma e Gomorra e cidades circunvizinhas. O estrago foi muito maior do que alguém poderia imaginar. Caiu fogo e enxofre e a mulher virou estátua de sal. E esses dias eu perguntei: por que não virou estátua de barro? Por que não virou estátua de ferro? Por que não virou estátua de outro material? Por que de sal? Porque o sal é uma matéria que só derrete a 1000 graus centígrados.
Isso quer dizer que ela virou uma estátua de sal, porque ainda que o fogo e o enxofre caísse, a estátua não derreteria para deixar como memorial. Olha o que acontece com quem olha para trás. O que é uma estátua? Tem boca, mas não fala. Tem uns ouvidos até bonitos, mas não ouve. Tem mão, mas não se estende. Tem pés, não andam. A pessoa que olha para trás, espiritualmente falando, ela paralisa a sua vida espiritual. Já viu pessoas na igreja que nunca vão para frente, que nunca rompem na vida? É porque ela tem um pé na igreja e outro no mundo, irmãos. É o crente. Aqui tem algum Raimundo, irmão? Só para não ficar ofendido. Crente Raimundo, pé na igreja, outro no mundo. Pastor, quem tem um pé na igreja e outro no mundo, é 50% igreja, 50% do mundo? Não, já está no mundo já, está tranquilo. Com ele não tem um meio caminho, um meio termo, uma terceira via. Então o que ele está dizendo é: não olhe para trás. Pastor, mas olhar para trás fez essa mulher passar por isso? Pois eu vou para a Bíblia junto com vocês. O que Deus está falando com ela, olhar para trás, no hebraico, significa a palavra nabate. Diga nabate. Vocês estão falando hebraico agora, viu? Diga nabate. Nabate quer dizer contemplar, mostrar consideração ou prestar atenção. Não era porque ela estava olhando para trás, é porque ela olhou para trás com o coração com saudades. Ela olhou para trás dizendo: eu perdi tudo. Olha o que eu deixei para trás. Você já viu gente que testemunha que você não sabe se ele está testemunhando ou está se alegrando? Já viu, gente? Eu matei 10 pessoas, eu era bom no tiro, viu? Matei 10. Não mexa comigo não, que eu sou crente. Já viu? Não, eu era pegador, eu pegava 3 mulheres na noite, eu era demais. Rapaz, chega a falar rindo, de alegria. Tem gente que não dá um testemunho não, ele está se glorificando, ele tem prazer no que ele fez no mundo. Quando na verdade a pessoa deveria falar: eu tenho nojo até de falar o que era isso na minha vida. Mas tem gente que tem ainda um olhar para fora, ainda está contemplando as coisas lá atrás, ainda tem saudades de coisas que ficaram para trás. Então ela não estava olhando para trás com a questão de curiosidade, mas ela estava concentrando a sua visão naquilo que ela deixou para trás, com um sentimento de saudade. Eu não sei se você lembra da história do professor da escola bíblica dominical. Era 9:30 da manhã, um calor daquele no Nordeste brasileiro, irmão. E aí ele dando aquela escola dominical, estudou a semana inteira, irmã Isabela. Tinha uns poucos alunos, ele um pouco revoltado, disse: eu estudei a semana inteira para dar um ensino para vocês. Enquanto isso tem um povo aí no bar, tomando aquela cerveja geladinha. Tem gente que está na igreja, mas está com saudade das bebidas, está com saudade das festas, das orgias, da bagunça da vida, das drogas, com prazer no mundo. Eu não estou dizendo que um momento ou outro não vem a tentação do diabo. O que eu estou dizendo é que, ainda que eu esteja na presença e algumas vontades venham, eu vou esmurrando o meu próprio corpo, a servidão, para que Cristo seja transformado em mim. Por isso que tentação, eu disse agora num vídeo que eu soltei no Instagram, a tentação, ela é tão poderosa, Satanás é tão sagaz e astuto, que a tentação para o crente, você tem vontade de dizer não, mas ele quer um presente tão bonito que a vontade de dizer sim. Pastor, o que eu faço com a tentação? Dê um chute, é laço. Mas está mandando um WhatsApp, bloqueia. Mas está me assediando lá no trabalho, então processa. O que não pode dizer: Deus entende, é só um pouquinho, eu sou crente, eu aguento. Irmãos, o pecado vai lhe custar muito mais caro do que você está disposto a pagar, e vai te levar muito mais longe do que você está disposto a ir. E pecado é igual lepra. Lepra, a pessoa não sente a dor. A lepra, a hanseníase, não sente a dor. Mas o problema está lá. A pessoa não sente a dor até que os pedaços de carne começam a sair. O pecado é assim, dá um prazer momentâneo, mas depois vem as consequências. Tem gente aqui que já passou por isso e sabe muito bem o que eu estou dizendo para você. A pergunta que eu vou te fazer: você está disposto a pagar o preço do pecado? Está disposto a pagar as consequências pelo pecado? E pior, o preço da rejeição. Olhar para trás
é ainda se prender às coisas do mundo. Matthew Henry, que é um teólogo maravilhoso, ele diz: a primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. A primeira lição na escola de Cristo é a abnegação. Por isso Jesus disse: eu não vos tirei do mundo, mas eu vos deixarei no mundo. Entendo o que eu vou dizer, e eu não quero aqui de forma nenhuma parecer que eu estou falando mal de alguém. Mas santificar-se não é você estar dentro de um convento. Santificar-se não é você procurar uma cabana lá no alto da China, Nepal, como monge, dizer: estou longe de todo mundo. Uma santificação em que você não é tentado não é santificação, é só reclusão. A santificação é demonstrada quando os pratos do pecado aparecem diante de mim, mas eu decido mesmo assim seguir a Jesus. Lembra de Daniel? Ele decidiu no seu coração, olha que palavra forte, ele decidiu no seu coração não se contaminar com as iguarias do rei, e diz que ele tinha um espírito excelente, porque Deus era com ele. Isso significa que a decisão de servir a Jesus está no nosso coração. Eu quem decido seguir a Jesus, e aqui tem vários crentes aqui, que eu conheço, lutas, dificuldades e provas, mas estão firmes aqui na igreja, buscando a presença de Deus. Tem gente que passou aqui por provas terríveis, mas são exemplos de fé, exemplos de superação, de abnegação, de renúncia. Decidiram nunca mais olhar para trás, nem que lhe custe a reputação ou a própria vida. Oh Deus, pastor, mas pode correr o perigo de eu não me desprender totalmente das coisas do mundo, do lugar de onde eu saí. E aí eu te dou uma palavra: aquilo que te prendeu potencialmente no passado ainda é um perigo no presente. Aquilo que te prendeu potencialmente no passado ainda é um perigo presente. O que o apóstolo Paulo diz? Gálatas capítulo 5, versículo 1. Eu não sei se era a palavra que você esperava, mas foi o que eu orei a Deus hoje pela tarde, Ele me deu essa palavra, amém, meus irmãos? Porque se você veio no governo de Deus sobre sua vida, 7 dias de campanha, você chegou até aqui, não dá para voltar mais, amém? Você chegou até esse ponto da sua vida, recuar não mais, aqui é para frente, em nome de Jesus. Olha o que diz Gálatas 5:1: estáis, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Deixa aqui, por favor. O texto está escrito: e Satanás colocou debaixo do jugo? Está escrito assim? E o mundo colocou debaixo do jugo? Não. E não vocês mesmos. Nós não devemos nos tornar a nos colocar debaixo do jugo. Porque tem gente que pega e fala: foi o diabo. Aquele diabo, o diabo terrível, o diabo que aprontou isso comigo. Não é o mundo, é a pessoa que decide botar o jugo da servidão. Sabe o que é jugo, gente? É o que a gente chama de cangaia, né? A cangaia é um peso que fica no pescoço do animal. Ele está dizendo que a pessoa que volta para essa vida, ele está botando uma cangaia. É por isso que o diabo lá dentro do terreiro chama de mula, porque é uma cangaia, chama de encosto. Tem gente que anda assim, ó, é sério. Tem gente que anda assim. Às vezes é demônio. Lembra da mulher encurvada? Era um demônio. Jesus orou, a mulher voltou normalmente, porque tem um jugo que fica na costa da pessoa, terrível. Ele está dizendo: vocês não podem mais voltar para esse jugo. Vocês já não são mais escravos do pecado. Oh, glória a Deus. Vocês são servos de Cristo Jesus. Ele está dizendo: não olhe mais para trás. Eu quero profetizar que aquilo que um dia te oprimiu não vai te oprimir mais. Eu quero declarar sobre a tua vida, em nome de Jesus, que aquilo que um dia foi teu ponto fraco, em nome de Jesus será teu ponto forte. Aquilo que um dia foi vergonha para você, um dia vai ser testemunho da sua vida. Eu não sei para quem é essa palavra, mas se você for motivo de separação de casamento, Deus vai te levantar para restaurar casamentos em nome do Senhor Jesus. Se você já tirou vida de pessoas, porque você era cavado do diabo, você vai ganhar pessoas para Cristo e cuidar delas. Em nome de Jesus, nada mais vai te oprimir. Você não é escravo do pecado, você é servo e serva do Senhor Jesus Cristo. Já percebeu que muitas igrejas não estão pregando mais arrependimento? Está percebendo que muita igreja não prega conversão, não prega mais santidade? Porque essa mensagem não dá ibope.
Essa mensagem o povo não gosta de ouvir. É a mensagem que o povo diz: vou embora, esse pastor só prega essas coisas. Mas se a igreja não pregar isso, o povo fica debaixo do pecado. E o problema é da liderança, que tem que falar para o povo que é o governo de Deus, dele na nossa vida. E quando ele governa, não é a gente que governa, é ele que está entronizado no nosso coração. Então a mensagem de Cristo, põe rapidinho para mim. Meu Deus do céu, vamos lá. A mensagem de Cristo era uma mensagem de arrependimento. Marcos capítulo 1, versículo 15. A primeira mensagem de Jesus foi sobre arrependimento. Amém, irmãos? Amém? Está aqui comigo? E os apóstolos, pastor, os apóstolos pregavam o quê? Lucas 24, 47. Lucas 24, 47. Arrependimento. E a base da igreja primitiva qual era? Hebreus capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 2. Mudança de vida, santificação, arrependimento. Se Jesus pregava arrependimento, se os apóstolos pregavam arrependimento, se toda a igreja cristã primitiva pregava arrependimento, por que a igreja brasileira, moderna, atual não vai pregar sobre arrependimento? Então ele está dizendo: não olhe para trás, não volte mais para o Egito. Eu não tenho mais tempo para pregar, tinha muita coisa para falar. Mas tem dois tipos de desviados. Se lhe soar ruim, dois tipos de afastados. Pronto. Porque o povo diz que desviado é o diabo. A Bíblia não fala assim não, mas para você não ficar ofendido, cheio de mimimi e botar meu nome no Instagram, então dois tipos de afastados. O primeiro tipo de gente afastada é aquela pessoa que vira as costas para Jesus, sai da igreja de Cristo, não é da CEMAP não, tá? Da igreja de Cristo, do corpo de Cristo, e volta para o mundo. Você conhece gente que saiu da igreja de Cristo e não voltou mais para a igreja? Levante a mão só para eu ter uma ideia. Alguém que já saiu da igreja e não voltou mais. Misericórdia, irmão. Aí tá. 2 Timóteo 4,10. Esse aqui é um texto muito forte. 2 Timóteo 4,10. Demas me abandonou, tendo amado o mundo presente. Sabe quem era Demas? Tem gente que não sabe. Demas seria o sucessor de Paulo. Porque não é sobre conhecimento. O diabo não tem medo do teu conhecimento. O diabo não tem medo do teu diploma. O diabo não tem medo de você ter uma carreira de crente muito tempo. O que faz o diabo temer é santidade e oração, meu irmão. Aleluia. Amizade do mundo é inimizade com Deus. Tiago 4,4. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Guarde isso. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Pastor, o senhor está dizendo que eu não tenho que ter amigos no mundo? Não é isso que eu estou dizendo. O mundo é um sistema governado pelo diabo. Tem amigos do mundo, mas não deixe que o mundo deles atrapalhe a sua vida espiritual. É você que vai mudá-los para a glória de Deus. E qual é o segundo tipo de afastado? Esse é mais perigoso. É aquela pessoa que o coração já não está em Deus, mas ele está na igreja, ele levanta a mão, ele dizima e dá até glória a Deus. E tem uns que ainda falam em outras línguas, mas ele já está longe do Senhor há muito tempo. Pastor, me mostra na Bíblia uma passagem bíblica sobre isso. Estevão denunciou isso. Ele diz: os vossos pais, por isso que ele foi apedrejado. Não sei se você lembra. Ele foi apedrejado nessa mensagem. A mensagem qual era? Os vossos pais andavam no deserto, mas não temeram ao Senhor. E o que eles fizeram? O presbítero Kleber já sabe. Números capítulo 11 e Êxodo capítulo 32. Eles reclamaram, falando assim, Números 11 versículo 4 e 6. Números 11, 4 e 6. Eles saíram do Egito e já falaram: Moisés, por que você não deixou a gente no Egito? A gente tinha cebola, olha, tinha alho, olha o que eles estavam querendo. Deus preparando o maná, eles queriam comer cebola e alho. Queriam voltar para o Egito, presbituado. E Êxodo 32, o povo de Deus fez um bezerro de ouro para adorar. Estava dentro da igreja, tinha Moisés, Deus o manifestava, viram a glória de Deus, fogo e nuvem de refrigério, mas fizeram um bezerro de ouro. Tem gente que está na igreja, mas o coração já está no bezerro de ouro. Já não é Deus que governa a sua vida, é o bezerro de ouro que está governando a sua vida. Mas graças a Deus que onde tem líder que prega a palavra, o bezerro de ouro é quebrado em nome de Jesus e o povo volta para o caminho. Porque às vezes a pessoa está dentro da igreja, o senhor está, entenda, eu não estou dizendo de alguém que está passando dificuldades na vida cristã,
está passando lutas, está tentando se firmar, está enfrentando lutas, mas continua. Não é desse tipo que eu estou dizendo, é de alguém que já decidiu não estar mais na presença, mas para manter uma postura social, para ser agradável aos olhos de outras pessoas, o coração está longe de Deus, já tem tempo, mas só está aqui dentro para dizer que é um cristão. Mas Deus sabe quem é e Deus sabe quem não é. O que determina isso é se a gente está olhando para trás ou não. Eu já vou finalizar por causa do tempo. Mas Juízes capítulo 14, versículo 8. E aí eu vou te dar uma palavra. Ninguém está livre de um deslize. Ninguém está livre de um deslize. O apóstolo Paulo diz: quem está em pé, cuide. Para quê? Irmão, Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele teve problemas morais? Abraão, o pai da fé até hoje, teve problemas com pecado? Teve. E Jacó, o homem que lutou com Deus, teve problemas? Também teve. Isso quer dizer que nenhum de nós está livre de deslizes. E outra coisa, não está escrito na Bíblia que o cair do homem levanta de Deus. Segundo George, capítulo 3, versículo 2, viu? Vocês anotam aí. Não tem na Bíblia isso não. Que o cair do homem levantar de Deus. O cair é do homem sim, o levantar de Deus, mas não é na Bíblia que está escrito, tá bom? Mas o que eu estou dizendo, podemos ter deslizes, mas nós temos que guardar o coração para não se apartar do caminho. A primeira coisa que o diabo faz, eu já fui desviado, irmão, desviei dos 12 até os 14 anos, 2 anos só. Não queria mais para a igreja, voltado com a vida, meu pai tinha me abandonado. Falei, esse Deus não serve para nada, fiquei desviado. Primeira coisa que você se desvia é você não ter vontade mais voltar para a igreja. Sabe por quê? Porque acho que todo mundo está olhando para você. Segunda coisa que o diabo coloca na sua mente: Deus não vai te querer não. Tu desviou, agora tu está lá para adorar Ele, tu é muito hipócrita. É melhor tu ficar no mundo mesmo. É isso que o diabo faz. E ele joga tudo na nossa cara porque fizemos alguma coisa. Mas sabe o que acontece? A gente tem que voltar. Obrigado, viu, missionário Cristo? Chegou a tempo, graças a Deus. Lembra de Lucas 15? Já estou fechando aqui, vocês estão vendo? As crianças já chegaram, eles já combinaram para chegar, para dizer que acabou meu tempo. Lembra de Lucas 15? Rapidinho. Quantas coisas se perderam em Lucas 15? Vamos lá. Quantas coisas se perderam? Vamos, gente. Está chovendo, é? Tá? Quantas coisas? Me fala a primeira, aleatoriamente. O filho, a ovelha perdida, a dracma e o filho. Diga comigo ovelha, diga dracma, diga ovelha perdida. A ovelha perdida alguém foi buscar? Quem foi? O pastor. A dracma perdida alguém foi procurar? Quem foi? A mulher. O filho perdido alguém foi buscar? Porque o filho é quem volta. Você fala isso hoje, tem crente que fica doido. O pastor não vai me visitar não? Tem filho que tem que voltar. Irmão, eu visito muita gente, mas se visita sustentasse alguém na presença, Adão nunca tinha caído. Todo dia Deus visitava ele 6 horas da tarde. Todo dia 6 horas da tarde, não era pastor não, Deus visitava ele. Mesmo assim desviou. Porque só vem para a igreja se o pastor visitar. Sabia disso, gente? É que o pastor abandonou. Tem que sair da igreja porque eu não fui no funeral do irmão, que não tinha nem compromisso com Deus, eu tinha outra pessoa atendendo. Só que se eu não fui no funeral do meu irmão, não sei quantos quilômetros de distância daqui, ele falou, vou sair da igreja. Saiu e nunca mais voltou. Está vendo aí, irmão? Que um funeral acaba com a vida da pessoa. Está vendo? Quando a pessoa não tem cuidado com Deus. Mas o que a gente tem que fazer? Cuidado para não se apartar do caminho. Pastor, e se eu estiver na igreja buscando e clamando, o que eu tenho que fazer? Irmão, continue olhando para Jesus. Olha o conselho que eu estou dando para você. Se você procurar defeito na igreja, vai achar. Porque só tem gente imperfeita. E quem é mais imperfeito está segurando o microfone, sou eu, pastor da igreja. Se você dá uma olhadinha para o lado, tem gente com problema. Defeito, todo mundo tem. Até Colossos tinha defeito, Tessalônica tinha defeito, Coríntios tinha defeito, Efésios defeito, e o povo tudo tinha defeito. Mas mesmo estando na presença, faça de tudo para não se afastar do caminho. E se eu sou homem de oração, eu posso me afastar? Pode. E se eu sou uma mulher cheia do Espírito Santo, eu posso me afastar? Pode. Jimmy Swaggart, um dos homens mais usados por Deus, foi achado em pecado. Michael Bickle,
que fundou as casas de oração no mundo, foi achado em pecado. Alguém está entendendo isso? Davi, Abraão, Pedro e tantos outros. E aí Juízes 14:8, só para dessa palavra, porque eu ia pregar sobre 3 coisas para te manter firme e não olhar para trás, mas não vai dar tempo de falar 3 coisas não. E depois de alguns dias voltou ele para tomá-la, e apartando-se do caminho. Apartando-se do caminho. Não diz apartou-se, apartando-se. Aos pouquinhos. Aos pouquinhos. Quando a pessoa perde a palavra, ela perde o temor. Com o temor ela se afasta e ela perde a sensibilidade espiritual. E quando a pessoa perde, a pior coisa que a pessoa pode perder é o temor. O temor. Porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. No dia que você achar que pecado é normal, é um sério sinal de que você perdeu a sensibilidade espiritual, porque perdeu o temor ao Senhor. Aqui tem homem casado que eu sei que teve chance de cair no adultério, porque o casamento estava em crise, mas porque tinha temor a Deus, disse: ainda que ninguém está vendo, eu não vou cair, porque eu tenho temor ao Senhor. Tem gente aqui que podia se afastar por causa de calúnia e difamação de irmãos, mas decidiram não deixar o cargo, não deixar a posição e continuar fazendo a obra de Deus por causa do temor ao Senhor. Tem coisas que o pastor não vai saber, tem coisas que o músico não vai saber, que o líder não vai saber, mas não faça com temor de pastor, não, faça com temor ao Senhor. Em nome de Jesus, não olhe mais para trás. Em nome de Jesus, fuja da aparência do mal. Se é mais forte do que você e você não pode suportar, então bate em retirada, fuja, desapareça. E não diga: está amarrado, o diabo está na minha casa. Não amarra não, que ele fica na tua casa. Se tu amarrar, fica lá igual cachorro. O diabo entra na tua casa, está amarrado, ele fica amarrado. Não, irmão, está repreendido, sai agora em nome de Jesus. Não amarra não, tem que estar olhando errado. Deus está amarrado Satanás, na casa dele. Aí fica amarrado mesmo, fica lá. Se tu amarrou lá, você não amarra não, você fala: eu te expulso. O que é expulsar? Jogar para fora. Amém, meus irmãos? A gente só amarra o demônio para expulsar ele, porque às vezes o bicho está uma força, e aí ele é muito assim, audacioso, está amarrado em nome de Jesus, depois vai embora. Não é isso, missionária Elane? Que bom te receber aqui, viu? Vamos orar agora, para a gente finalizar o nosso propósito, em nome de Jesus. Outro dia eu termino de pregar essa palavra, mas eu espero que tenha valido a pena pagar o ingresso, tá bom, gente? Vamos orar. Alexandre já está ali, ó. Eu já olho ali, ó. Oh, glória. Depois de uma palavra como essa, é quase que difícil não perguntar se tem alguém que deseja entregar a sua vida a Jesus. As meninas puderem louvar aqui. Eu repito aqui, viu, Thalita, que eu só não canto, como vocês viram. O povo chora, meu irmão. Mas acompanha para mim o chat aí, por favor, Mateus. Se você está em casa agora, em qualquer lugar, Deus falou muito contigo, e no seu coração você decidiu entregar sua vida a Cristo, eu quero que você fale aí no chat do YouTube: eu quero entregar minha vida a Jesus. Você vai colocar seu endereço ou seu número de telefone do WhatsApp, e nós iremos te acompanhar. Já tivemos 3 conversões pelo canal do YouTube. A gente não pode esquecer dessa ferramenta poderosa. E se tem alguém aqui hoje, dentro desse lugar, que decide entregar a sua vida a Cristo, tomar uma decisão com Jesus, eu estou te oportunizando agora. É a hora que você agora tem a oportunidade de tomar uma decisão com Cristo. Se você está aqui agora e Deus tem falado muito ao seu coração: pastor, eu vou ter que renunciar a muitas coisas. Vai sim, vai ter que renunciar. Porque aquele que tem vergonha de Deus diante dos homens, Deus o envergonhará diante do seu Pai que está nos céus. Então, se você tem no coração a disposição de entregar a vida a Cristo, saiba que no pacote a renúncia faz parte. E lógico que eu não vou aqui acalentar o seu coração e dizer: não, Deus vai te dar uma casa boa, um casamento bom. Ele vai te dar tudo que Ele quiser te dar, mas o mais importante, o maior presente que Ele vai te dar é a salvação. Então, se você está aqui essa noite e você entende que precisa tomar uma decisão com Cristo urgentemente, como um dia eu tive que tomar essa decisão em 1994, graças a Deus, talvez esse hoje seja o seu dia. Eu pergunto: onde está você?
Você pode levantar de suas mãos como um sinal. Ou você pode pedir alguém para lhe trazer aqui à frente. Ou alguém que pode orar por você onde quer que você esteja. Mas se você está aqui, você sabe que Deus está falando contigo. E que você precisa sair dessa vida de drogas, de vícios, de pornografia. Então o Senhor está lhe chamando para uma nova vida em sua vida. Nós temos alguém. Nós temos duas pessoas. Preciso de duas mulheres aqui na frente. Com teu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Você pode fechar os olhos e adorar com a gente. Tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem em meus braços descansar. E bem seguro te conduzirei ao meu altar e ali falarei contigo. Com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos. Tuas feridas sararei. Tem mais alguém nesta hora? É a minha última parte agora. Tem mais alguém que quer dar esse passo de fé a Jesus? Essas duas irmãs tomaram essa decisão. Ô irmão, não me passe na vergonha não, gente. A lanterninha lá, só a metade que faz. Vocês estão em pecado, viu? Dá uma moralzinha pra nós aqui, gente. Coisa tão rapidinha, né, por favor. Como é seu nome? Jesus Cristo como meu Senhor, e eu confesso meus pecados, e eu revogo toda maldição contra a minha vida. Diga: a partir de hoje eu viverei uma vida que agrada ao Senhor, e nunca mais olharei para trás. Amém. Agora vocês têm que olhar para trás só agora. Vamos lá, por favor. Uma festa para vocês. Glória a Deus. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena. Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, você pode dizer isso? Preciso de ti. Só a igreja. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Olha que lindo! Não vale a pena. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti.
Nós oramos por esse projeto de vida. Foram 8 semanas, Deus, em Tua presença. Nós já temos recebido, graças a Ti, testemunhos. Mas eu acredito que muito mais do que respostas que foram atendidas, pedidos que o Senhor concretizou na nossa vida ou nas nossas vidas, o importante é saber que nós estamos ainda mais fortalecidos em Tua presença. E que o Senhor esteja governando a casa, a família, as emoções, a vida espiritual, ministerial de cada um dos meus irmãos e da minha vida também, Senhor. Nós finalizamos hoje numa noite de alegria ao Senhor, em um culto de ação de graças. Para alguns é ação de graça por ter recebido, para outros é ação de graças por aquilo que ainda receberão, mas certo de que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para aperfeiçoá-la, e se cumprirá, e nenhuma das tuas palavras falharão, Senhor, porque certamente quem é o diabo para fazer recuar o favor do Senhor sobre nós? Assim sendo, os nossos pés estão cada vez mais firmados em Tua presença, porque o Senhor nos tirou de um charco de lodo e colocou os meus pés sobre a rocha, sobre uma pedra inabalável, inamovível, que é a Tua presença. Ó Deus, faça essa igreja ser triunfante, faça esse povo avançar em vitória, numa velocidade do Espírito, e que no nome de Jesus tenhamos uma sexta, um sábado, um domingo, um final de semana, um mês inteiro na Tua presença. É o que nós oramos e pedimos em nome de Jesus, amém e amém. Quero convidar o pastor Fabrício, por favor, meu pastor. Ele vai estar orando por nós, nos abençoando. Gente, sábado eu vou estar pregando em Poções. Se alguém quiser ir comigo, está convidado, tá bom? Vai que quer interceder comigo lá. Às vezes eu faço algumas viagens, né? Obrigado, Deus abençoe. Glória a Deus, graça e paz a todos nessa noite, amém? Quantos foram abençoados? Deus abençoe os irmãos ali do Capinal, e a igreja está convidada a estar lá também com a gente. Os irmãos, será muito bem-vindo ali, em nome de Jesus, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Pai, obrigado pela Tua palavra, pela Tua presença, por cada vida que veio aqui nessa noite te adorar e te louvar. Senhor, não despeça ninguém de mãos vazias, Pai, mas que o Senhor recompense os Teus filhos de uma forma especial, que possamos viver uma vida de santidade e temor ao Senhor. Muito obrigado por tudo, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus sejam com todos desde agora e para sempre, amém. Fale com seu irmão.